Deus abençoe sua vida, muito bom estar aqui com você mais uma vez para meditarmos sobre vida emocional saudável, terminar essa série de mensagens. Se você não assistiu, temos vários vídeos aí que nós já gravamos sobre vida emocional saudável. E hoje eu quero falar sobre síndrome do pânico, não somente sobre ele, mas principalmente sobre a cura de toda doença na vida emocional das pessoas, tá? Lembrando aí que nós já falamos várias vezes, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A nossa alma é composta de desejo, vontade e emoção, ou seja, sentimento. E como que eu faço para guardar a minha vida emocional? Provérbios 4:23 está ali a resposta. Sobre tudo que se deve guardar, guarda os seus pensamentos, certo? Ou o seu coração, e outra versão fala coração, porque é dele, dos seus pensamentos, que procedem as fontes, as coisas que eu faço na minha vida, tá? Então, para que eu tenha uma vida emocional saudável, é necessário eu guardar o meu coração. Como que eu guardo o meu coração? Tomando cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu sonho, aquilo que eu projeto. Então, é assim que nós guardamos os nossos pensamentos. E nós vimos aí na aula passada que Elias e Davi passou por esse processo, certo, de depressão. E a palavra de hoje eu quero meditar apenas deixa eu ver aqui, 9 versículos, né? 9 versículos, é o Salmo 116, são apenas 9 versículos para nós vermos aqui sobre vida emocional saudável. Lembrando que síndrome do pânico é o clímax da doença emocional. A palavra já está falando pânico, a pessoa entra em pânico, a pessoa entra em desespero, a pessoa entra em medo, a pessoa começa a tremer. E ela começa a imaginar, olha só, começa na imaginação, nos pensamentos dela. Ela vai imaginando que aquilo ali é perigoso, aquilo ali vai prejudicar ela, aquilo ali é igual uma pessoa, dependendo da crise de ansiedade, da crise de estafa, da crise de angústia da alma, da crise da depressão, dependendo, aí se transforma em crise do pânico, que é o quê? É o medo, o pavor, o medo, certo? Às vezes as pessoas não é uma ameaça para ela, mas ela fica com medo, ela começa a entrar em pânico, achando que aquela pessoa vai querer matar ela, aquela pessoa vai querer assaltar ela e tudo mais. As pessoas começam a ficar com medo de andar na rua. Então, o síndrome do pânico, ele traz tudo isso e muito mais. Aí, como eu não sou especialista em síndrome do pânico, eu sou especialista em alma, e é sobre a alma que eu quero falar, como guardar a sua alma, para que todas essas doenças não venham sobre você, e se vier, nós não estamos isentos, e se chegar a vir, se nós passarmos por isso, como que eu faço para poder solucionar esse problema? Salmo 116 está aí a resposta que nós vamos meditar hoje, tá? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista está dizendo que ele ama Deus, certo? E ele sabe que Deus responde. Ele está falando, olha, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve a minha súplica. É interessante que o salmista aqui está falando como uma pessoa que tem experiência. Ele tem prática naquilo que ele está falando, tá? Versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Olha só o que ele fez. Ele está falando que Deus inclinou. A ideia de inclinar o ouvido não quer dizer que só tem oração que tem oração que Deus não escuta, sim, tem oração que ele abomina. E essa que ele abomina, obviamente, certo? Ele não vai dar ouvido a ela, tá? Mas aí, o salmista aqui fala que porque inclinou para mim os seus ouvidos, ele ouviu, ficou atento. Quando fala inclinou o ouvido, é porque ele respondeu, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele está falando, olha, enquanto eu estiver vivo, eu vou invocar, eu vou chamar, eu vou suplicar a presença do Senhor, tá? Versículo 3. Olha só como que ele estava sentindo, ele vai descrever como ele estava sentindo. Laço de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Laço de morte me cercaram, certo? E angústia do inferno se apoderaram de mim. Uma pessoa para chegar a ter uma angústia infernal, certo? Ela tem que estar muito mal. Ela tem que estar horrivelmente mal. E ele diz aqui que, versículo 4, versículo 3, aliás, né? Se apoderaram de mim, a angústia do inferno se apoderaram de mim,
caí em tribulação e tristeza. Olha só o que aconteceu com ele, laço de morte secaram ele caiu em tribulação e ele caiu em tristeza, sua alma ficou angustiada, sabe? Nós já vimos isso aqui, eu creio que eu li esse versículo para vocês sobre a angústia da alma, e a nossa alma, ela vai lá embaixo, a alta estima fica baixa a autoestima, né? Fica baixo o nosso humor, baixo a nossa esperança, a nossa fé, tudo vai lá embaixo. Então, invoquei o nome do Senhor, o Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Interessante que ele diz aqui que invocou o Senhor. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está Senhor com todas as letras maiúsculas. Eu já falei que no Velho Testamento, no hebraico, que foi escrito a maior parte do Velho Testamento, todas as palavras Senhor maiúsculo está falando de Yeshua, Jesus Cristo, né? E ele diz aqui, então invoquei o nome de Jesus, podemos ler assim, ó Jesus, livra-me a alma. Então ele clamou ao Senhor, dizendo, livra-me, Senhor. Certo? Por várias vezes eu já fiz isso, quando eu estou em um problema, em uma situação, eu dobro o joelho aqui onde eu estou, gravando esse vídeo, certo? É o meu quarto de oração, o meu quarto, além desse local aqui, eu tenho o meu quarto mesmo ali. Quando eu vou orar lá no meu quarto, onde eu durmo com a minha esposa, é um local de pedidos íntimos. Aqui é o local onde eu intercedo, guerreio, oro por várias pessoas. Talvez você que está me assistindo, são pessoas que fazem parte do meu ciclo de oração, que eu intercedo, eu cubro. Eu gosto sempre de estar olhando os comentários das pessoas e cobrir aquelas pessoas com oração, tá? E aí ele diz aqui, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele está falando que é compassivo, se compadece e é misericordioso. Ele tem a compaixão da minha miséria. Misericordioso significa isso, né? Deus tem compaixão da minha miséria, então da minha situação. Deus preocupa com você e compadece do seu problema, tá? O que mais que ele diz aqui? 6. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. O Senhor vela pelo simples. A ideia de velar significa o seguinte: Deus cuida, aquele que anda junto com o simples, certo? Para poder salvar ele, para poder levantar ele, para poder erguer ele, certo? Existem várias passagens em Provérbios que falam que o homem, ele cai, mas Deus o levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus pode levantar aquele que cai, Deus pode levantar aquele que pecou, Deus pode levantar o abatido, o oprimido, Deus pode fazer isso, e Ele vai fazer com você, se porventura você está sentindo uma dessas doenças da alma, está passando por isso, Deus pode te livrar, clama, agora aí é com você, clamar, e Ele diz aqui, volta minha alma ao teu sossego. O salmista está falando para a alma dele, fica quieta, alma. O seu Deus está contigo. O meu Deus vai cuidar da minha alma. O meu Deus vai cuidar de mim. Quem cuida de mim? O meu Deus. Sempre quando alguém me chama, pastor, vamos ali, tem uma pessoa possessa, endemoniada. Recentemente eu cheguei do culto aqui, umas 2 semanas atrás. O meu vizinho falou, pastor, vamos ali orar por um rapaz que está possesso, endemoniado. O que eu faço na hora? Primeira coisa, Espírito Santo, Trindade, anjo, vamos lá. Senhor, vai me dando discernimento. Me cobre. Eu falei pro rapaz, ó, ora por mim, me cobre de oração e deixa o restante por mim. Então, é isso que nós precisamos fazer, tá? Certo? O Senhor vela e o Senhor achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Preste atenção. A minha alma, sua alma, ela tem a parte pecaminosa. E essa parte que foi destruída, corrompida, ela não acredita em Deus. Muitas vezes ela começa a querer falar mais alto. Não vai conseguir, não vai dar certo, não sou capaz, não dou conta. Não, todo mundo melhorou, mas eu não. Já viu pessoas desse jeito? São pessoas que estão andando na carne. A ideia, né, que a Bíblia diz em Gálatas é isso. Uma pessoa que anda na carne ou não anda no Espírito. Uma pessoa que anda no Espírito é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito dela é que prevalece, é que predomina, é o que manda dentro dela. Os pensamentos dela é guardado. Porque a Bíblia diz que a nossa mente, o nosso coração é guardado em Cristo Jesus quando buscamos Ele de todo o nosso coração.
E ele diz aqui, versículo 8, pois livraste da morte a minha alma. Olha só, a morte do salmista estava quase morrendo, certo? E Deus aqui salva a alma dele, Deus pode salvar a sua alma. E ele diz aqui também, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. Ou seja, Deus secou as lágrimas. Essa ideia de secar as lágrimas é tirar o sentimento de tristeza, de dor, aquela coisa mal, porque tem pessoa que entra em depressão porque perdeu um ente querido, ou porque está sofrendo, ou porque foi traído, ou porque foi ferido, a sua alma está machucada, algo aconteceu, porque a nossa alma é que ela é ferida, o nosso espírito não é ferido, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito, mas na nossa alma não. É eu que tenho que guardar a minha alma e clamar ao Senhor para guardar e proteger a minha alma. É assim que nós devemos fazer. E ele diz aqui, para encerrar, eu vou repetir o versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Deus livrou os pés dele de não suportar, certo? Ou seja, Deus capacitou ele a suportar, livrou ele da queda, certo? Não permitiu com que os pés dele vacilassem. O que significa isso? Firmeza. Não importa o que esteja acontecendo comigo, eu vou ficar firme. Jó, até um certo ponto, ele foi assim. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu a sua saúde, perdeu a parceria, a fé da sua mulher, perdeu, mas ele permaneceu firme. E lá em Jó 19, versículo 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se manifestará. E assim que eu e você devemos fazer da mesma forma. Acreditar assim. E aí, para finalizar, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na terra do Senhor, na terra dos viventes. Andando na presença de Deus. E eu quero convidar você, se puder fechar seus olhos, para nós orarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco essa vida que está me ouvindo nas tuas mãos, na tua presença. Abençoe a mente, o coração dela. Livra ela dessa doença. Tira ela desse poço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se Deus abençoou sua vida, certo? Faça um comentário aí, o que Deus falou no seu coração. Faça o pedido de oração. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus.